começando mais um Toy Quest TV e para falar hoje um pouco mais de bonequinho, porque nem só de estátua e de Hot Toys vive o homem. Haja visto o Peranzilla, que não é homem, tem um bando de articulado lá em São Paulo. A gente está aqui com o Rafael, de novo, né, que é um cara que tem uma coleção bem variada, e especialmente para falar hoje dos Marvel Select, da Diamond, que é uma linha que a gente começou a colecionar, especialmente para sair um pouco dos Legends, né, Rafael? Uhum. Exatamente, eu comecei nessa linha mais especificamente porque para mim foi a evolução natural dos Legends. Legends eram as figuras mais articuladas, bem mais articuladas que elas e não eram tão bem feitas. Os Selects vieram com uma evolução dessa, principalmente na escala também, que é um Legends é 6 polegadas, os Selects são 7. É um pouquinho maior, eu acho que mais legal para expor. Enfim, foi a evolução, falando na coleção especificamente, da evolução da linha Marvel, que são as figuras Marvel Select. Né? E o bacana é que tinha algumas figuras que a Marvel Select lançava, que a Diamond lançava, e que a gente não tinha em versão Legends, algumas que a gente não tem até hoje, né? Uhum. E figuras que viraram raridades, tipo o Thor Ultimate, o Capitão América da Segunda Guerra, que todo mundo se estapeava por aquele Capitão América 10 anos atrás, e hoje a gente vai olhar nenhuma figura tão bem feita, né? Sim. Mas é uma figura que ainda é bem rara. Embora eles estejam relançando algumas figuras, como o Duende Verde foi relançado, não lembro se teve mais alguma... A Gata Negra, que era bem difícil de conseguir. A Gata Negra, que era super difícil de conseguir. Antigamente era um preço absurdo. E que não tinha uma... Agora a gente tem a Gata Negra Legends, que é bem legal, dessa linha do Homem-Aranha, mas a anterior do box, do Sinister Six, ela era bem mais ou menos, né? Então a gente tem essa Gata Negra que tá ali, que ela era uma Gata Negra bem rara, ela vem com... Ela tem a Claraboy, tem um aranha atrás da janela também, que é bem bacana, né? E a Diamond, ela acertou bastante no começo com essa escala, que era uma escala que era um pouco maior, era um pouco mais cara que os Legends na época, que já eram figuras acessíveis, os Selects não eram tão caros assim, e ainda hoje não são tão caros, né? Se a gente for pensar o custo-benefício dessas figuras, pensar que hoje no Brasil um Marvel Legends está custando em torno de R$130 e o Select está custando mais ou menos a mesma coisa, e geralmente é uma figura maior e às vezes até mais bem acabada, né? Só menos articulada, é uma figura que vale a pena a gente colecionar. E tu tens aqui algumas coisas que, assim, bem exclusivas, né, Rafael? Esse Wolverine aqui da frente mesmo, ele é da loja, não é da Marvel? Ué? Como assim da loja? Ele era na loja da Marvel, mas ele não é tão comum da gente achar mais agora. Não, exatamente. Algumas figuras aqui são mais raras, não sei se é sorte ou não, mas ainda não foram relançadas. Às vezes até para quem está atrás de uma dessa legal esperar o relançamento, mas tem algumas que acabam sendo mais exclusivas. Esse Wolverine é bem difícil de encontrar. O próprio Homem-Aranha Zumbi também é uma figura rara e quando aparece tem um valor de mercado muito grande. O Homem-Aranha com um uniforme negro também é uma figura que ainda não foi relançada, talvez no futuro vá ser, como foi o do Duende Verde, que foi relançada. Então são algumas mais clássicas e mais difíceis de encontrar. O bom para quem está atrás e está começando a colecionar hoje é que talvez surja um relançamento, que nem aconteceram com as peças mais difíceis, como a Gata Negra, que tu já comentou. O próprio Justiceiro também é uma peça que foi relançada faz pouco tempo, era bem difícil de encontrar, e que é uma versão diferente um pouco do que já saiu do Legends. Então é isso, né? São algumas mais raras, mas os lançamentos, tem algumas peças exclusivas da loja da Disney que no lançamento já é difícil de encontrar porque ela dura muito pouco na loja ou até para compra online, dura uma semana e já esgota, e tem gente que compra e revende no eBay e aí acaba sendo bem mais difícil de encontrar, que são as peças mais complicadas dessa linha, assim. No mais a gente consegue encontrar em lojas, e tu comentou da questão da diferença de preço. No passado era bem complicado, porque os Selects eram muito mais caros. O que aconteceu atualmente é que não é que os Selects acabaram ficando mais baratos, os Legends subiram de preço. Os Legends estão muito caros. Estão caros aqui no Brasil, estão caros lá fora, e as duas séries estão acabando se equivalendo. Por mais que a qualidade dos Legends, desses últimos lançamentos, são muito boas, mas os Selects acabaram mantendo esse mesmo padrão, com uma escala um pouquinho maior e com um nível de perfeição bem legal. O Cable, por exemplo, é um lançamento que acabou... Um lançamento redundante, mas acabou de sair agora e tem um acabamento excelente, a escultura, enfim, eles continuam nessa mesma linha que eles já vinham mantendo no passado. Então a competição ficou muito grande dentro da Marvel entre essas duas frentes a seguir, assim, que são os Selects ou o Marvel Legends. Agora, falando de coisa ruim, eles acertam muito nessas figuras grandes. Os últimos grandes acertos da Diamond foram para essas figuras brucutu, o Coisa, o próprio Colosso até que é um pouco menor, mas o Juggernaut, o Rhino,
Mas a gente tem algumas escalas que ficaram bem erradas, né, cara? A gente tem, tu comentou, a gente tá comentando antes do vídeo, a gente tem um Deadpool que é do mesmo tamanho do Thor, por exemplo, né? Ele é muito grande. É uma pena porque é uma figura que nos Legends ficou super difícil de conseguir, era uma briga para conseguir um Deadpool. Saiu no Select, um acabamento perfeito, a pintura legal, só que ele ficou no tamanho de um Thor, por exemplo. E aí eles deram se tu vai botar no pra expor os personagens da Marvel e tudo mais, ele vai ficando um pouco fora de escala. Tirando isso, a figura ficou bem legal, com a pintura legal, vem cheio de acessórios. A articulação, na minha opinião, tá na medida, assim, nem muito nem pouco. Mas aí se tu vai botar do lado de um Thor, um Capitão América, quando vê o Deadpool é gigante. Aí tem esses pequenos probleminhas dentro que a Diamond, não sei como é que tá conduzindo isso, mas ainda existe algum problema de escala. Pode incomodar alguns colecionadores. E outra coisa bacana que a Diamond fez, com a linha dos zumbis, por exemplo, que é uma coisa que a Marvel não costuma fazer, a DC costuma fazer bastante, são linhas baseadas em arcos, né? Então a gente tem esse Homem-Aranha dos zumbis, a gente tem o Homem-Aranha, o Coronel América, né? O Hulk. O Hulk. Foram os 3 que saíram juntos. E depois saiu agora recentemente o Magneto. Zumbi. Então, por enquanto são 4 e a gente sabe ter alguns problemas aí que a Diamond e que a Marvel estão deixando de lançar essas figuras porque supostamente não fazem bem a imagem dos personagens ver eles assim, despedaçados, né, cara? Sim. Mas fica bem bacana. Como o zumbi tá muito na moda, eu acho que essas figuras foram lançadas já faz algum tempinho. O zumbi entrou na moda de novo com Walking Dead e outras mais série de seriados, né? E acabaram agora lançando o Magneto recentemente, acho que para ir junto com essa leva, com essa tendência que está no mercado hoje. E assim, tu tem quase tudo, né? Vocês vão ver, a gente filmou a coleção do Rafael, mas tem algum que tu gostaria de ter que tu não tem, ou que é muito difícil de encontrar, mesmo para quem vai para fora, enfim, para achar eles? Tem os mais antigos que ainda não foram relançados, que na época eu também não consegui ter na coleção. O Octopus, que vem com o Homem-Aranha junto também. Ou da versão Ultimate, né? Esse da versão Ultimate, que é difícil de conseguir. O próprio Thor, principalmente, que tu citou, também é difícil de conseguir. É um figura bem legal, barbudo, assim, um estilo diferente. Agora saiu um Venom bem legal, mas antes era difícil conseguir um outro Venom que saiu, que era do passado. É um pouco diferente do último Venom que foi lançado nessa série, que também ficou bem... Aquele ficou bem bacana, cabeças, né? Mas tem um outro Venom que, antes de sair, esse era o que eu queria bastante. Agora, quando eu já consegui comprar esse mais novo, até não teria tanto, assim, não seria aquela busca incessante. Mas o Octopus falta numa coleção que eu tenho muita coisa do Homem-Aranha, então o Octopus é um negócio que... Quantos Homem-Aranhas tem? Só Select? Não sei, cara, mas... Todos? Não se bobear, são todos. E, cara, o bacana dessa coleção também, que além de ela ter esse acabamento, ela conversa com a outra coleção que são os Legends. Isso. Especialmente as figuras grandes. As figuras em escala normal, que nós somos brucutus, nem tanto. Mas, cara, tu bota esse coisa, tu bota o Fanático. Eu tenho esse Fanático aqui no meio dos meus X-Men lá, cara. E ele do lado do Magneto Legends fica beleza, filho. É uma figura descomunal, assim. E algumas figuras que a gente não tem, a gente substitui, porque o único Fanático Marvel Legends, ele não é nem próximo de ser tão bem feito quanto esse aqui, né? Mesma coisa o Coisa. A gente tem o Coisa que tem uma escultura muito boa do rosto, especialmente, que é o Coisa tu vê que é o Coisa do John Byrne, assim, com sobretudo e tudo. Mas ele, por exemplo, tem um defeito pra mim, que pelo menos o que não é do box, ele vem com as mãos abertas, né? Que não tem razão de ser. O do box tem a mão fechada e uma outra expressão. Mas o tamanho, assim, fica bem mais legal. Para mesclar as duas escalas, o próprio Thor tu consegue colocar, porque o Thor já é uma figura maior, ou qualquer um dos Hulks que saíram pela Marvel Select tu consegue mesclar junto com os Legends. Eu acabei optando por ficar só com os Selects, acabei me desfazendo dos Legends, focando só nessa escala. Mas, tranquilamente, nessas figuras mais, o próprio Rhino tu pode colocar junto com o Homem-Aranha, o que é grande. O Vigia é uma figura bem rara que saiu com Select, dificilmente a gente encontra e não foi relançado. Eu vendi o meu e me arrependo amargamente. O Vigia foi agora que me veio, que realmente é uma figura que dificilmente acho, quando acha, tem que vender um rinho pra conseguir. Por que eu vendi meu Vigia? A minha esposa tinha medo do Vigia dentro da prateleira, cara, com aquela cabeça, com aqueles olhos. Eu tinha que tirar, quando a gente namorava, eu tinha que tirar da prateleira pra poder dormir lá em casa. Era complicado, não podia ver o carecas olhudo. Hoje em dia fica difícil conseguir outro. Hoje fica difícil conseguir outro, né, cara? E outra coisa bacana da linha da Diamond, do Marvel Select, é que eles não param só na questão dos quadrinhos. A gente tem as figuras dos filmes, que via de regra são mais bem feitas que as figuras, os Legends ou as figuras das linhas dos filmes, né?
Por exemplo, o Homem de Ferro 1, a gente tem as figuras do filme, no 2 também, mas são figuras em escala que não condizem nem com os Legends, né? E geralmente elas vêm com aquela mão de arminha, que é horrível aquilo, cara. Aquilo não deveria acontecer. Então a gente tem vários Homens de Ferro, a gente tem o Patriota de Ferro, a gente tem o Rhodes, né, com máquina de combate. Tem o máquina de combate, tem o Patriota de Ferro, acho que falou. Falei, Patriota de Ferro, falei. Vai ser editado, mas enfim. Sim. Tem o Homem de Ferro do segundo filme, o Homem de Ferro do primeiro filme. Do terceiro filme, aquele, uma figura exclusiva da Disney, que ele vem com ele é Battle Damage, Battle Damage, tu consegue trocar a cabeça também. Do Capitão América do segundo filme saiu o Falcão, que é fiel à escultura do ator também, que é raro nessa escala. Então, por hoje era isso aí, pessoal. A gente agradece a presença do Rafael Menezes na própria casa dele, né? Muito obrigado por vir. Eu que agradeço vocês terem vindo. Então, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, entrem lá para ver mais notícias, resenhas, colunas, tudo sobre o comportamento do colecionismo, que é o que realmente importa, que somos nós e não os bonequinhos. Assine o nosso canal. É isso aí, toyquest.com.br. Até a próxima.